introdução à cinemática. Então, o que seria a cinemática? Seria o estudo do movimento, sem se preocupar com a causa. Então, para a gente estudar um movimento, precisamos saber entender um pouquinho o conceito de velocidade. O que seria essa velocidade? Podemos definir ela de maneira bem simples, com a medida de quão rápido um corpo está se movendo. Aqui a gente tem um exemplo de uma bolinha e ela tem ali alguns deslocamentos. Então, primeiro aqui, nesse primeiro trecho, a gente tem que ela vai percorrer 40 km em 1 hora. E depois ela vai percorrer 80 km em 2 horas. Será que a gente consegue, então, descobrir a velocidade média nesse caso? Então, a velocidade média a gente vai ter o quê? A distância dividida pelo tempo. Então, isso vai ser a definição de velocidade média, tá? Só que, detalhe, não quer dizer que é uma média de velocidade. Então, a gente não tem como saber qual que é a velocidade da bolinha nesse percurso aqui, ou nesse percurso aqui. Quer dizer, nessas posições. Detalhe que a gente não está nem falando sobre posições ainda. Estamos falando aqui, durante todo esse percurso aqui, de 40 km, a gente consegue descobrir uma média de velocidade aqui. E aqui é a mesma coisa nesse outro percurso, ok? Então a gente vai então fazer aqui o cálculo nesse exemplo aqui da bolinha. Então primeiro a gente pode fazer aqui o cálculo utilizando esse primeiro percurso. Então esse primeiro percurso aqui, qual que é a distância? É 40 km dividido por qual que é o tempo? 1 hora. Então vamos colocar aqui 1 hora. Ah, mas se eu quisesse usar o segundo percurso aqui, esse percurso, poderia ser também. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então aqui eu vou colocar também, do lado, com sinal de igualdade, vou colocar porque vai ser a mesma coisa no final das contas. Então 80 km, que é o segundo percurso, e ele demorou aqui 2 horas. Então vou colocar aqui também. Se eu fizesse esse 80 divididos por 2, quanto que daria? Daria 40 km por hora. Então essa aqui vai ser a velocidade média da bolinha nesse percurso aqui. Então em todo esse percurso aqui a gente consegue calcular e chegar à conclusão de que a velocidade média é 40 km por hora.